Nesse vídeo eu vou falar sobre Deadpool e Wolverine com spoilers, hein? Vamos lá, vamos lá! Afinal, o filme é bom ou foi só hype mesmo? Será que o hype prejudicou? Será que as expectativas foram atendidas? Cumpriu o que prometia ou deixou a desejar? E sobre o Ryan Reynolds no papel do Deadpool, acabou? Esse filme foi a conclusão? Foi o último? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, hein? As aparições, as revelações, a história e também o final. Então já tá avisado que tem spoilers, tá bom? E pra você que já assistiu ao filme, comenta aí embaixo o que você achou, que eu quero muito conversar com vocês a respeito de tudo isso. E bom, galera, o filme é simplesmente genial, né? Ele segue a mesma pegada dos dois primeiros filmes do Deadpool, com aquele humor irreverente, cheio de piadas com a Marvel, fazendo aquela metalinguagem com referências a outros filmes, piadas com o UCM e também com o universo Fox. Simplesmente o roteiro é brilhante. Nessa questão de fazer essas conexões, essas brincadeiras, essas piadas, o filme é totalmente genial. Inclusive porque agora tá sendo produzido pela Marvel Studios, né? Então as possibilidades de piadas realmente aumentaram muito. E as cenas viscerais com o Wolverine e o Deadpool, galera, isso foi um presente pra quem queria ver os dois brigando. A gente tem dois momentos muito longos do filme em que a coreografia tá simplesmente incrível, dos dois se enfrentando, dos dois brigando. É a luta que a galera sempre quis ver, né? Uma coisa que sempre acontece nos quadrinhos e que a gente nunca tinha visto em live action. E esse, inclusive, foi um dos motivos que fez o Hugh Jackman voltar pro papel, né? Ter essa interação com o Deadpool, o personagem dos quadrinhos. E eu gostaria muito de dar um destaque pra atuação do Hugh Jackman naquela cena do carro, em que ele dá um esculacho monumental do Deadpool antes deles começarem a ter aquela briga corpo a corpo, né? O Logan dá um esculacho e que atuação brilhante do Hugh Jackman. Infelizmente não tinha nenhuma sessão pra eu assistir em inglês, né? Pra eu poder ver a atuação original. Eu assisti dublado, que também tá muito bom, mas não é a mesma coisa, né? Quando sair no streaming eu vou querer rever em inglês pra pegar mais da atuação dos atores. Mas de qualquer jeito, galera, que cena brutal. E depois desencadeou numa briga sensacional, né? Tudo muito bem feito. E muito esculachado porque é um filme do Deadpool, né? Aquela sanguinolência exagerada. Nossa, ficou muito legal. E toda a trama desse filme é uma grande homenagem ao universo Fox, principalmente. Embora também tenha elementos do UCM várias vezes. E as aparições especiais, pessoal, o que falar, né? Simplesmente brilhantes. O Chris Evans como Tocha Humana. Na boa, essa aqui me pegou de surpresa, hein? Quando ele apareceu, eu falei, não acredito que o Chris Evans topou aparecer. Mas eu não esperava que seria como Tocha Humana. Pra mim ia ser o capitão mesmo. Na boa, a ideia é brilhante. E o Chris Evans tá muito bem nesse papel diferente, né? Ele tá diferente, inclusive, do Johnny Storm lá dos filmes do Quarteto Fantástico. Então foi muito bem sacado, muito bem bolado. E me pegou de surpresa. E por falar em surpresa, Wesley Snipes voltando como Blade, cara. Sensacional! Na boa, eu não esperava ver ele voltando. Até porque nós tínhamos centenas de rumores, né? Nunca dá pra saber o que vai acontecer e o que não vai. Muitos rumores, inclusive, não se concretizaram e outros sim, como o caso do Tocha Humana. Mas o Wesley Snipes como Blade, galera, eu não esperava ver isso acontecer. E foi uma participação bem-vinda, né? E muito engraçada e interessante. Inclusive naquele momento que o Blade fala que só existe um Blade, sempre haverá só um Blade. E o Deadpool olha pra câmera. Porque a gente já sabe, né? Mahershala Ali tá confirmado no papel do Blade. Então é claro que não existe só um. E tem uma versão nova chegando no CM. Mas essa piada foi simplesmente genial. A Jennifer Garner voltando também como a Elektra foi simplesmente incrível. Porque ela fez esse papel lá no filme do Demolidor com o Ben Affleck. Inclusive eles mencionam que o Demolidor morreu. E depois teve aquele filme solo que é muito ruim, né? Muito fraco. Mas trazer ela de volta pra fazer esse callback, né? Essa referência e essa homenagem foi muito bacana de ver. A Laura X-23 retornando também foi muito épico por causa da relação que ela tem com o Wolverine, né? Então ver os dois se reencontrando ficou muito bom. Embora não tenha ficado claro se ela é a Laura do universo principal, né? Que foi para lá no vazio, ou se ela é alguma outra Laura. Porque se ela é a personagem do filme do Logan, que raios ela tá fazendo no Void, né? No vazio? Isso realmente não ficou explicado. Por que ela foi podada? Mas esse filme também não procura fazer muitas explicações sobre esses universos alternativos. São apenas piadas, referências, brincadeiras e também fanservice. No caso da personagem, ela tá ali com vários traços da personagem que ela era lá no filme do Logan, inclusive com o óculos icônico rosa que ela coloca, que marcou muito lá no filme. E ver ela retornando, galera, foi muito bom. E o que dizer do Channing Tatum como Gambit, galera? Não, sensacional. Também havia esse rumor de que ele iria aparecer, mas ele chegando com aquele traje 100% fiel aos quadrinhos e ainda falando em francês,
francês, o Deadpool zoando com o sotaque dele. Galera, que momento. E o mais bacana é que eles ainda deram a oportunidade do Channing Tatum se realizar, né? Realizar o sonho perdido. Porque esse filme do Gambit nunca foi feito, né? Havia o plano, Channing Tatum confirmado no papel, mas nunca rolou. Até porque depois a Disney comprou a Fox, né? Então, esse filme nunca rolou. Foi cancelado ali as continuações, né? Os derivados do universo X-Men. Inclusive o próprio Deadpool, né? Que depois veio pra Marvel Studios. Então, trazer ele pra esse momento foi brilhante, foi muito legal. E as cenas de ação ficaram épicas. Valeu muito a pena trazer esse personagem. Combinou demais. A participação do Dente de Sabre também é bem bacana, porque a gente só viu esse personagem com esse ator lá em X-Men 1, né? O primeiro filme da trilogia. Mas, infelizmente, já tinha vazado, né? Que ele teria a sua cabeça cortada, que os paparazzis vazaram na internet há muito tempo. E também o próprio spot de TV revelou a participação dele, né? E é simplesmente aquilo. O Wolverine ataca ele e acabou. Então, acho que se eles não tivessem mostrado, teria ficado bem mais legal. Assim como o Groxo também aparecendo, né? E outros mutantes do universo Fox, como o Fanático, que também aparecem rapidamente, que acabaram aparecendo, né? Embora o filme tenha, sim, várias surpresas, essas outras eu acho que eles acabaram revelando e eu, pelo menos, preferia não ter visto nada. E aí, sobre a história, um detalhe muito bacana que foi mencionado, não sei se você percebeu, é que o Paradox fala que houve mudanças dentro da AVT. E é claro que ele tá falando sobre os eventos de Loki, porque antes a AVT podava todas as linhas do tempo para manter apenas a linha do tempo sagrada. E agora milhões de ramificações e outros universos estão existindo. E mais uma coisa genial que o filme faz é a explicação que o Deadpool dá pro Alioth, né? Aquele monstro que devora coisas e pessoas dentro do vazio. Ele simplesmente fala: o Alioth da primeira temporada do Loki, episódio 5. Galera, olha que brilhante é isso. Primeiro porque fica engraçado, né? O personagem do filme fazer uma referência a uma série da Marvel diretamente, falando temporada e episódio. E segundo porque já explica rapidamente pro público que não assistiu a série que esse personagem já apareceu lá. Então é simplesmente brilhante. Mas de qualquer jeito a gente vê que os eventos estão conectados, né? Tudo que aconteceu lá na série do Loki agora reflete no modo como a AVT está operando. Inclusive a participação da B15 deixa muito claro isso, né? Ela foi promovida a um cargo de comando e ela tá gerenciando todas essas ramificações do multiverso. E o uniforme amarelo do Wolverine não é apenas um fanservice jogado, tem um motivo para ele usar. E é explicado que o uniforme era a única coisa que ele tinha para se lembrar dos X-Men que ele acabou deixando morrer, porque ele foi irresponsável e tava bebendo. Então o uniforme tá lá, é claro, né, um presente pros fãs, mas tem um motivo. Eu achei legal eles adicionarem essa história, esse background. E o Deadpool, pessoal, tem uma coisa que nenhum outro personagem da Marvel tem: a liberdade criativa para fazer esse tipo de coisa, trazer esses tipos de personagem, fazer essas piadas, essas referências, porque ele é um cara completamente maluco que sabe que faz parte de um filme, que faz piada com os filmes, que faz piada com o multiverso Marvel. Então as possibilidades são infinitas. E eles souberam aproveitar isso muito bem. Inclusive no final, quando centenas de variantes do Deadpool aparecem e eles vão lutar contra elas. E a gente tem Deadpool de tudo que é tipo, inclusive a Lady Deadpool aparecendo, as variantes do Deadpool como o Kid Pool, Baby Pool e o Headpool, né, a cabeça flutuante, apareceram lá apenas como um exército pro Deadpool principal e o Wolverine saírem na mão e nos proporcionar uma cena completamente maluca e cheia de sangue, porque é isso que só um filme do Deadpool nesse estilo permite fazer. Uma coisa que eu achei brilhante foi a abertura do filme, né, ele fazendo piada sobre essa questão de não desonrar o legado do Logan. E aí ele simplesmente chuta o pau da barraca e fala: nós vamos mexer com isso sim, o que é uma piada direta com o anúncio de que o Hugh Jackman voltaria, que o Ryan Reynolds falava lá, né, naquele vídeo, que eles não iriam mexer no legado do Logan, que aquilo ali aconteceu e ficou ali, e de uma certa forma realmente ficou, só que depois o Deadpool foi lá desenterrar o miserável. E aí ele bravo que o Logan realmente tinha morrido, cara, foi brilhante. E não só isso, né, depois usando o esqueleto dele pra lutar contra os soldados da AVT, é o que eu falo, é o tipo de coisa que só o Deadpool consegue fazer. E aí aquele momento em que o Deadpool sai pelo multiverso à procura de um novo Wolverine para o seu universo é simplesmente incrível. Temos várias piadas e também várias referências, como o Wolverine anão, que também é uma piada ao tamanho do personagem lá nos quadrinhos, a pequena participação do Henry Cavill como personagem e ainda o Deadpool zoando a concorrência, falando que a Marvel iria tratar ele muito melhor do que a DC tratou, simplesmente brilhante, que mostra, né, que ele tá a par da situação e a par do que as pessoas falam na internet. E também o Wolverine com o traje marrom de frente pro Hulk, embora a gente não tenha luta, mas também foi uma referência incrível, porque o Wolverine e o Hulk já se enfrentaram nos quadrinhos várias vezes. Inclusive a primeira aparição do Wolverine nos quadrinhos foi numa história com o Hulk. Enfim, uma surra de referências e piadas ao mesmo tempo, muito bem feito. E aí a gente tem uma tonelada de piadas, né? Por exemplo, quando ele vira pro Wolverine e fala: bem-vindo ao UCM, pena que você chegou numa fase tão ruim, refletindo a repercussão da internet em relação às últimas produções da Marvel. E o Ryan Reynolds tá muito ligado nisso, inclusive quando o Paradox fala pra ele que ele tinha simplesmente desonrado o legado do Logan, ele olha pra ele e fala:
fala, quem é você? A internet? Cara, é muito brilhante. Sem contar depois também, quando ele olha pra câmera e fala que demorou 20 anos pro Hugh Jackman vestir aquele uniforme. Os momentos com o Deadpool hipster, o Deadpool cabeludo, galera, que brilhante aquilo. O momento que ele fala que depois de Ultimato ele acha que ficou sensacional, que é uma zoeira pesadíssima, né? Porque a maior parte dos fãs detestou. E quem curtiu, geralmente, é no estilo do Deadpool vegano, vamos chamar ele de Deadpool vegano hipster. E depois aquele momento que ele fala que ele se identifica como feminista. Galera, genial. E o Ryan Reynolds não teve medo de zoar com isso, né? Ele faz piada com o gênero neutro. Quando a Cassandra Nova aparece na cadeira de rodas, ele fala que é piada com capacitismo e que a galera da Lacrolândia não ia gostar. Olha isso, olha o feeling que ele tem pra piadas. Simplesmente muito bom. E falando da Cassandra Nova, a Emma Corrin tá muito bem no papel. As cenas que ela usa os seus poderes, né, que ela precisa tocar as pessoas pra entrar na mente deles, eu acho que ficou muito bacana. Mas não tem nada sobre a personagem que seja excepcional e único e brilhante, sabe? Mas ela cumpre o seu papel ali em apresentar uma ameaça. Ela comanda o vazio e ela quer que o vazio seja a única coisa na existência. E pra isso ela precisa destruir o multiverso. Acaba até ficando um pouco genérico, mas funciona bem pra trama. E galera, uma novidade muito legal pra vocês, hein? Pra você que já me acompanha ou você que chegou agora no canal, você pode se tornar um membro. Pois é, nós conseguimos ativar essa opção. Você tem 3 planos e você pode contribuir com esses pequenos valores pra ajudar a gente a produzir cada vez mais vídeos com mais qualidade pra vocês. Então é só você clicar ali em Seja Membros e, claro, ter acesso a várias vantagens. Você pode conferir ali, são 3 planos com valores diferentes e como membro você vai ter certos privilégios, é só você conferir clicando ali, tá bom? E uma outra opção que você também pode fazer é clicar no Valeu Demais e fazer uma doação de qualquer valor que já vai ajudar bastante, tá bom? Mas de volta para o filme. Precisamos falar de alguns problemas, é claro, né? Embora o filme seja excelente, tem alguns probleminhas. E talvez eu seja detestado pelo que eu vou falar agora, mas assim, foi muito legal ver o Hugh Jackman com a máscara do Wolverine. Mas o filme provou o porquê ele nunca usou. Não só por toda aquela questão da trilogia original tentar se desviar, né, do gênero de super-heróis e tentar ser uma coisa mais sci-fi. E o Deadpool até faz uma piada sobre isso no momento do filme. Mas também, pessoal, porque aquela máscara simplesmente tira o brilho da atuação do Hugh Jackman. É o que eu falo, é legal por alguns momentos, principalmente naquelas cenas rápidas de ação, né, que eles estão lutando com todas as variantes do Deadpool. Mas os momentos que ele tá gritando, que ele tá bravo, simplesmente você vê como tira o peso da atuação do Hugh Jackman. Então, pra mim, faz todo sentido ele nunca ter usado. Mas eu acho que foi sim um fanservice colocado na medida certa, embora, ao meu ver, naquela cena final que eles estão destruindo o rasgador temporal, teria sido mais legal o Hugh Jackman sem a máscara, pra gente ver, como eu falei, a atuação dele. Mas ficou legal sim. Eu senti falta de um flashback mostrando a morte dos X-Men, né? Ele conversa com a Cassandra Nova sobre isso, depois a Laura também entra nesse assunto e ele chora, né? Um momento incrível do Hugh Jackman, inclusive, na atuação. Só que fica apenas nessa questão de contar. Eu acho que poderia ter tido apenas um flashback, não precisava colocar ali os X-Men mortos, né? Mas pelo menos filmando o Logan chegando na mansão Xavier, encontrando todos mortos e mostrando a reação dele, né? Porque esse é o background do personagem, né? Dessa versão do Wolverine. Então eu acho que faltou uma cena de flashback. E vamos combinar, né, galera? Assim como o Homem-Aranha No Way Home, como o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, aqui em Deadpool, mais uma vez a gente vê que às vezes as teorias dos fãs são melhores que a que os caras chegaram no roteiro final. Porque, eu não sei se você concorda, mas pensa comigo. Por que raios o Paradox levou o Deadpool pra dentro da AVT? É claro que ele menciona que os superiores da AVT falaram que ele vai ser importante no futuro e tudo mais, mas é uma desculpa muito esfarrapada pra trazer o personagem pra dentro da trama. Eu sempre achei, e várias teorias falavam isso, que o Paradox estava tentando usar o Deadpool e não simplesmente tirar ele daquela realidade, porque ele seria importante em algum momento do futuro e pra dar aquele propósito que ele tava buscando, né? Ele até tenta fazer parte dos Vingadores no começo do filme, porque o universo dele ia ser destruído e acabou. De verdade, nessa parte, eu acho que faltou um pouco de mais trabalho em cima dessas perguntas, sabe? Dessas lacunas que precisavam ser preenchidas e também dos porquês. Mas é claro, você simplesmente liga a suspensão da descrença e ignora essas coisas pra curtir o filme, que é um grande fanservice. Igual eu fiz com o Homem-Aranha No Way Home, quando o Ned consegue abrir os portais, né? Eu até hoje acho isso muito ruim. E também eu acho que essa questão do Deadpool está em crise, porque ele conseguiu viajar pelo multiverso e não foi aceito nos Vingadores, e aí consequentemente a Vanessa terminar com ele, sinceramente não me pareceu muito plausível não. Eu sei que eles estão tentando construir essa questão, né, que o Deadpool, embora faça piada com tudo, no final das contas ele quer fazer a diferença e tudo mais, eles estão tentando construir esse tipo de coisa, mas eu não curti muito a maneira como esse tema foi abordado. O fato da Vanessa não querer ficar com o Wade porque ela morreu na primeira versão da linha do tempo é muito mais plausível, só que ficou apenas num comentário muito rápido, então também não curti muito não. Mas como eu disse, a gente só ignora e segue em frente pra curtir e aproveitar o filme. Mas eu quero saber a sua opinião, hein? Concorda comigo ou não? Escreva aí embaixo. E por fim, nós temos o futuro dos personagens, né? O que vai rolar? Esse filme consegue fazer o encerramento do arco do
do Wade tranquilamente. Embora, como eu disse, o Paradox fale que lá no futuro ele vai ser importante. Eu acho que eles só jogaram um verde aqui e deixaram um possível gancho para talvez uma futura aparição dos Deadpool em Guerras Secretas, por exemplo. Mas o arco dele tá muito bem fechado aqui. E aquela cena do Thor, né, chorando com o Deadpool morrendo nos braços dele, acabou ficando em aberto, mas eu acho que foi só uma coisa que o Paradox manipulou pra fazer ele ficar ali de boa, tranquilo e achar que ele vai ser importante no UCM. Não acho que eles vão resgatar isso em algum momento lá pra frente, não. Por exemplo, eu não acho que é uma cena que eles estão planejando fazer em Guerra Secreta, saca? Acho que foi só um ponto sem nó mesmo. Ao meu ver, a história do Wade tá muito bem fechada e não precisa continuar. Até porque tudo indica que ele vai voltar a ficar com a Vanessa e ele conseguiu fazer a diferença que ele queria. Ele salvou o multiverso. Ele queria salvar a princípio só o seu universo, né? Mas salvou todos porque a Cassandra Nova iria destruir todas as linhas do tempo. Então, fechou certinho ali, conseguiu o que ele queria. E não só ele, né? O Wolverine também recebeu a chance de recomeçar. A gente vê ele, inclusive, conversando com a Laura no final. Então, pra mim, fechou tudo muito bem ali. Inclusive, durante os créditos, pessoal, nós temos ali vários momentos do universo Fox. Tanto das duas franquias do universo Fox, da trilogia original e também da trilogia a partir da Primeira Classe. Temos também cenas do Quarteto Fantástico. E, por fim, o logo da Fox aparecendo. Então, como eu disse lá no começo, esse filme, pra mim, é uma grande homenagem ao universo Fox que está sendo finalizado. O Deadpool e o Wolverine, inclusive, voltam para o universo Fox e ficam lá de boa. Então esse filme parece, pra mim, uma grande conclusão do universo Fox e dá pra ficar ali, eles não precisam explorar mais nada. Uma coisa que precisa ser explorada, é claro, é a questão da AVT, como que eles estão fazendo as coisas, e a gente precisa ver mais detalhes sobre como as coisas vão funcionar, até porque a gente tem Guerras Secretas chegando, e o Doutor Estranho também causou incursões, então eles precisam ainda linkar esses pontos, porque como o multiverso funciona, ainda tá meio nebuloso, e por momentos, se você ficar pensando demais, parece que é furado. Então é um ponto pra Marvel prestar atenção para as próximas produções. Mas essa então foi a minha análise sobre Deadpool e Wolverine. Quero saber se você concorda ou não. Escreva aí, esse vídeo tá liberado os spoilers pra gente falar sobre tudo que acontece e também sobre o futuro do personagem e do UCM, beleza? Lembro mais uma vez que você pode ser membro do canal agora e ajudar esse projeto a crescer cada vez mais. Vem fazer parte aqui da nossa comunidade. E claro, né, se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva porque nós temos muito conteúdo que se você é um fã da Marvel, DC, de quadrinhos, coisas nerds, eu tenho certeza que você vai curtir. E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.